A Anvisa autoriza o cultivo de cannabis medicinal no Brasil para pesquisa e uso restrito a empresas e associações. Ministro do STF, Dias Toffoli, autoriza que a Polícia Federal abra inquérito para apurar ataques virtuais ao Banco Central. Operação em Ferraz de Vasconcelos, em São Paulo, apurou desvios de 24 milhões de reais em contratos da Prefeitura. Crianças mereceram destaque no relatório que apontou o desaparecimento de mais de 84 mil brasileiros no ano passado. Durante fórum no Panamá, presidente Lula defendeu a soberania da América Latina e criticou intervenções na região. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manda mais navios para o Irã e avisa que o tempo para negociações está acabando. Lucas Paquetá volta ao Flamengo na maior transação da história do futebol do país. E o Campeonato Brasileiro mais longo de todos os tempos começou hoje com várias novidades. É a partir de agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, confirmou ter firmado um contrato de consultoria com o Banco Master, onde previa pagamentos de R$ 250 mil por mês. Após Lewandowski assumir cargo no governo Lula, o contrato passou a ser executado por seu filho, Henrique Lewandowski. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, foi provocado a apurar possíveis irregularidades envolvendo o ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e também o Banco Master. A representação questiona se houve tráfico de influência e violação à lei de conflito de interesses. A iniciativa partiu do deputado estadual Guto Zacarias, do União Brasil, que apresentou à PGR um instrumento usado para solicitar a apuração preliminar de possíveis crimes, chamado de notícia de fato. Segundo o parlamentar, o escritório de advocacia do qual Lewandowski é sócio recebeu mais de 5 milhões de reais do Banco Master. Parte desse valor teria sido paga após a posse do ex-ministro do comando do Ministério da Justiça, cargo ao qual a Polícia Federal é subordinada. O contrato previa o pagamento mensal de R$ 250 mil por serviços de consultoria jurídica prestados ao banco. Na representação enviada à Procuradoria-Geral da República, o deputado afirma que a apuração é necessária para verificar se existe relação entre os valores pagos, os serviços efetivamente prestados e o exercício de funções públicas estratégicas por parte de Ricardo Lewandowski. No documento, Guto Zacarias sustenta que os indícios apontam para possível tráfico de influência e para atos que podem ferir princípios da administração pública. Segundo ele, o interesse público na investigação não se limita ao valor financeiro envolvido, mas ao risco institucional de eventual uso indevido de prestígio e influência ou informações obtidas no exercício do cargo. Lewandowski deixou o Supremo Tribunal Federal em abril de 2023. Ele passou a integrar o governo do presidente Lula apenas em fevereiro de 2024, quando assumiu o Ministério da Justiça. Na representação, o deputado pede que a PGR investigue se os valores pagos pelo Banco Master são compatíveis com o serviço alegadamente prestados e se houve participação direta ou indireta de familiares, pessoas próximas ou até empresas vinculadas ao ex-ministro. O texto destaca que até o momento não há transparência sobre a natureza dos serviços realizados pelo escritório, nem sobre a relação entre as atividades desenvolvidas e os pagamentos efetuados pelo banco. Apesar disso, o parlamentar ressalta que não faz imputação antecipada de irregularidades. O pedido é para que, caso sejam identificados indícios de ilegalidade, a Procuradoria adote as medidas cabíveis nas esferas penal, civil e também administrativa. A representação também menciona decisões recentes do próprio Procurador-Geral da República. Nos últimos dias, Paulo Gonet rejeitou pedidos de parlamentares para que propusessem o afastamento do ministro do STF, Dias Toffoli, da relatoria do caso do Banco Master, apesar de reportagens apontarem vínculos do magistrado com investigados e advogados envolvidos no processo.
A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, minimizou a relação de nomes ligados à esquerda com envolvidos no escândalo do Master. Ela enfatizou que a prisão de Daniel Vorcar, o dono do Master, se deu durante o comando do então ministro Ricardo Lewandowski e que sua saída do governo não teve de fato relação com o caso. Gleisi Hoffmann disse ainda que o presidente Lula tinha ciência de que o ministro prestava consultoria especificamente ao Master. A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar a existência de um ataque orquestrado ao Banco Central por meio das redes sociais após a autoridade monetária ter liquidado o Banco Master. A autorização da investigação foi dada pelo ministro Dias Toffoli, relator dos processos relacionados ao Banco Master. De acordo com a Polícia Federal, foram identificados cerca de 40 perfis em redes sociais que teriam participado de uma ofensiva digital sistemática, com narrativas padronizadas e publicações simultâneas, direcionadas a descredibilizar o Banco Central e investigadores envolvidos no caso. A suspeita é que influenciadores tenham sido contratados em meados de dezembro com contratos de confidencialidade, o que previa multa de até R$ 800 mil em caso de quebra de sigilo. Nas mensagens encaminhadas a esses influenciadores, havia conteúdos críticos à atuação do Banco Central, incluindo vídeos e postagens direcionadas a servidores específicos da instituição. A Polícia Federal investiga quem elaborou essas narrativas e quem financiou as ações e como se deu a coordenação operacional da campanha. A Polícia Militar de São Paulo iniciou hoje uma mega operação de 3 dias para combater os roubos praticados por pessoas pilotando motos. A Operação Cavalo de Aço levou para as ruas de São Paulo nesta quarta-feira cerca de 170 soldados da Polícia Militar, além de 72 viaturas e até mesmo o apoio do helicóptero Águia. Pelo menos em 10 pontos estratégicos de toda a região da capital, os policiais bloquearam as ruas com abordagem e fiscalização a todos os motociclistas que circularam por esses locais. Em 2025, roubos realizados por motociclistas em São Paulo diminuiu cerca de 13% em comparação com 2024. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, essa redução nos casos foi justamente após a mesma operação Cavalo de Aço, realizada também no primeiro trimestre do ano passado. Já na quinta e sexta-feira, a Operação Impacto Força Total, elaborada pelo Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, mobilizará não somente a Polícia Militar Paulista, mas também de todo o Brasil. Em São Paulo, a região de Tatuapé, na Zona Leste, e o extremo da Zona Sul, como Capão Redondo e Campo Limpo, serão os locais com maior atuação da polícia. Isso porque essas regiões já registraram em 2026 um número elevado de crimes e a população tem pedido uma resposta da segurança pública. Essa mega operação da Polícia Militar vem de encontro justamente com o momento crítico que o Estado enfrenta. Afinal, quase 40% dos roubos em São Paulo são realizados com motocicletas. Com estratégias cada vez mais ousadas, os bandidos vão criando suas maneiras de fazer vítimas. No novo golpe, os ladrões se passam por falsos entregadores e, com a mochila nas costas, circulam por áreas nobres, vilas, calçadas, só esperando o momento certo para dar o bote. E assim eles levam celulares, bolsas e relógios. Para os paulistas, a expectativa é que a segurança na capital, de fato, se estenda além desses 3 dias de mega operação. O corpo da corretora Daiane Alves de Souza, que estava desaparecida há mais de um mês, foi encontrado em uma área de mata. O síndico do prédio confessou o crime. Ele e o filho foram presos hoje de madrugada. O corpo da corretora Daiane Alves de Souza, de 43 anos, que havia desaparecido há mais de um mês em Caldas Novas, sul de Goiás, foi encontrado em uma área de mata. O síndico do prédio, Kleber Rosa de Oliveira, de 49 anos, onde a corretora desapareceu, confessou o homicídio e direcionou a polícia até onde ele tinha deixado o corpo. Kleber e o seu filho, Maicon Douglas de Oliveira, foram presos pela Polícia Civil suspeitos do assassinato de Daiane. O porteiro do prédio em Caldas Novas, no sul de Goiás, onde Daiane morava, foi conduzido coercitivamente para prestar esclarecimentos. A corretora também cuidava de apartamentos da família no condomínio. Kleber disse à polícia que agiu sozinho e que matou Daiane depois de uma discussão com ela no subsolo do prédio.
Kleber contou à polícia que saiu sozinho do condomínio, dirigindo a sua picape, após colocar o corpo de Daiane no veículo. A polícia já tem as imagens de câmeras de segurança que mostram ele saindo do prédio por volta das 8 horas da noite do dia do desaparecimento, mesmo ele tendo dito no primeiro depoimento que não havia saído do local naquela noite. Kleber e Daiane tinham um histórico de conflitos, que, segundo o Ministério Público de Goiás, teve início em novembro de 2024, quando ela teria alugado um apartamento da sua mãe no condomínio para 2 famílias de turistas. No total, 9 pessoas se hospedaram na unidade, número acima do permitido pelas regras do prédio. De acordo com a denúncia do Ministério Público, entre fevereiro e novembro de 2025, o suspeito ameaçou a integridade física e psicológica de Daiane por meio de vários atos, como, por exemplo, monitorando constantemente a vítima e perturbando suas atividades profissionais e pessoais, tirando sua liberdade e privacidade. Daiane estava desaparecida desde 17 de dezembro de 2025, quando foi vista entrando no elevador do condomínio e passando pela portaria para falar com o recepcionista. Depois, ela retornou ao elevador e desceu para o subsolo. A partir daí, ela não foi mais vista. O corpo de Daiane foi abandonado pelo síndico a cerca de 15 quilômetros de Caldas Novas. A polícia informou que o corpo foi encontrado já em estado avançado de decomposição. E a seguir, a Anvisa autoriza o cultivo de cannabis medicinal no Brasil para pesquisa e uso restrito a empresas e associações. E as crianças mereceram destaque no relatório que apontou o desaparecimento de mais de 84 mil brasileiros no ano passado. O Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública registrou no ano passado o desaparecimento de 66 crianças por dia. Foi o destaque no levantamento que apontou um recorde no número de pessoas que somem de suas casas. Mais de 84 mil pessoas desapareceram em 2025 no Brasil, segundo dados enviados pelos estados e o Distrito Federal ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública. É o maior número desde 2015. A taxa nacional de pessoas desaparecidas em 2025, independentemente da idade, foi de 39 casos a cada 100 mil habitantes. Para especialistas, o número não necessariamente aumentou, mas dizem que é comum que familiares registrem o desaparecimento e deixem de comunicar a localização do indivíduo depois que são encontrados, o que aumenta o número de casos. Quando se consideram os casos envolvendo menores de 18 anos, o Brasil teve 23.919 registros de desaparecimento de crianças e adolescentes em 2025, sendo mais da metade das desaparecidas do sexo feminino e principalmente no estado de Roraima, sendo uma média de 66 desaparecimentos nesta faixa etária por dia e uma alta de 8% em relação a 2024. O estado de São Paulo representa 24% do total de desaparecidos no país, ficando em primeiro lugar com 20.546 casos. Logo depois, Minas Gerais, com 9.139 casos. E em terceiro lugar, Rio Grande do Sul, com 7.611 casos. Quando uma pessoa está desaparecida, a família pode contar com a ajuda da Alerta Amber, que é um protocolo acionado que emite alertas emergenciais em casos de desaparecimento ou sequestro, principalmente de crianças, para divulgar informações e imagens das vítimas em um raio de até 200 quilômetros do local do desaparecimento. A Anvisa aprovou que empresas, universidades e pessoas jurídicas façam o cultivo da cannabis para o uso medicinal no Brasil. Além disso, autorizou a comercialização de medicamentos para uso bucal e dermatológico. Antes, eram permitidos apenas em situações de uso oral e inalatório. Entre os pontos principais, a agência ampliou o perfil dos pacientes, que podem usar os medicamentos à base de cannabis com uma concentração maior. A Anvisa ainda deu o aval para a importação da planta ou do extrato da cannabis para a fabricação de medicamentos. Antes, só a manipulação e a comercialização de produtos à base da planta eram permitidos. O veto obrigava que as empresas importassem a planta ou os extratos da cannabis. A mudança na regra seguia um pedido do Superior Tribunal de Justiça,
que pediu a regulamentação do cultivo da planta para fins medicinais. O plantio da cannabis medicinal não foi liberado para a população em geral. A medida também não autorizou o uso recreativo. O contrato para a construção do primeiro túnel submerso do país, o que vai ligar a cidade de Santos até Guarujá, foi assinado hoje. A previsão é que a obra seja concluída daqui a 5 anos. Hoje, no Palácio dos Bandeirantes, o governo de São Paulo assinou o contrato para a construção do túnel Santos-Guarujá, o primeiro túnel submerso do Brasil. Esse projeto pretende ligar as cidades de Santos e Guarujá com um tempo de travessia reduzido de forma significativa. Os motoristas que faziam a travessia entre as cidades dependiam de balsas ou de um percurso rodoviário de cerca de 40 quilômetros, que pode levar até 1 hora dependendo do trânsito. Mas quando o túnel estiver pronto, essa viagem levaria cerca de 5 minutos. A licença ambiental prévia já concedida pela CETESB, que avaliou o impacto sobre manguezais, fauna e flora e estabeleceu condicionantes que deverão ser cumpridos ao longo da execução da obra. A expectativa é de que o túnel transforme o cotidiano de quem circula entre Santos e Guarujá diariamente, aliviando congestionamentos e conectando 2 das principais cidades do litoral paulista de forma rápida e segura. O túnel terá aproximadamente 870 metros de extensão, com 3 faixas de rolamento por sentido, além de espaços dedicados a pedestres e ciclistas. A obra faz parte de uma parceria público-privada firmada com o grupo português Mota Engil, vencedor do leilão em setembro de 2025. No dia do leilão, marcaram presença o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o governador Tarcísio de Freitas. O investimento total é de cerca de 6,8 bilhões, com concessão de operação e manutenção prevista para 30 anos. Segundo o governo estadual, a previsão é de que a obra seja concluída até 2031. Durante a construção, o projeto deve gerar cerca de 9 mil empregos diretos e indiretos, impactando positivamente a economia local e a mobilidade urbana. As ameaças do presidente Donald Trump não assustaram o Banco Central dos Estados Unidos. Pelo contrário, depois de 3 cortes consecutivos, a taxa de juros ficou como está, de 3,5% a 3,75% ao ano. No Brasil, a taxa também não mudou. Pelo 5º mês seguido, foi mantida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central em 15% ao ano. Mas o Copom já sinalizou que poderá fazer uma redução na próxima reunião. O dólar não mudou hoje, continuou cotado em R$ 5,20. Já a Bolsa de Valores subiu mais de 1,5% e bateu outro recorde, na faixa dos 184 mil pontos. E o Brasil declarou o açaí, um dos frutos nacionais, com o objetivo de reafirmar sua propriedade sobre este superalimento. O objetivo é frear as empresas estrangeiras, que tentam se apropriar das riquezas biológicas da Amazônia. Os habitantes da Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, usam há séculos a polpa espessa do açaí para acompanhar pratos de peixe. Mas o fruto ganhou popularidade no mundo no começo dos anos 2000, após ser reinventado como sobremesa gelada e promovido por ser rico em antioxidantes. Os ingredientes ativos do açaí atraíram o interesse de empresas de alimentos e cosméticos de todo o mundo. Em 2003, uma companhia japonesa registrou o nome açaí e o Brasil levou 4 anos para cancelar a patente. Casos como esse foram debatidos no Congresso Nacional durante a tramitação da lei que declarou o açaí um fruto nacional, apresentada pela primeira vez em 2011 e sancionada no começo do mês. O Ministério da Agricultura disse à AFP que a medida ajuda a destacar o açaí como um produto genuinamente brasileiro que gera renda para milhares de famílias amazônicas. Mas especialistas apontam que a lei é em grande parte simbólica e apenas evidencia o desafio representado pelo interesse internacional crescente em uma ampla gama de frutas endêmicas da Amazônia. O Brasil se preocupa com a biopirataria, o uso de recursos genéticos por terceiros sem a permissão das comunidades que os descobriram e a divisão dos benefícios. O país é signatário do Protocolo de Nagoya, um tratado internacional de 2014 sobre a repartição dos benefícios derivados do uso dos recursos genéticos.
Mas o acordo enfrenta uma grande questão. Atualmente, os dados genéticos podem ser baixados pela internet e usados no desenvolvimento de medicamentos ou cosméticos, sem a necessidade de coleta física de plantas ou sementes. Sheila de Mello, analista de propriedade intelectual da Embrapa, defende que o Brasil deveria se concentrar em investir em pesquisa e desenvolvimento tecnológico na Amazônia para gerar riqueza localmente e não permitir que matérias-primas como a polpa de açaí sejam exportadas com frequência para países que posteriormente realizam a pesquisa necessária para a criação de produtos derivados de qualidade. E a seguir, durante fórum no Panamá, presidente Lula defendeu a soberania da América Latina e criticou intervenções na região. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manda mais navios para o Irã e avisa que o tempo para negociações está acabando. O presidente Lula participou do Fórum Econômico Internacional da América Latina no Panamá. Sem citar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Lula defendeu uma integração maior entre os países latino-americanos e caribenhos e a neutralidade do Canal do Panamá. O presidente Lula cumpre a agenda internacional no Panamá. Esta é a primeira viagem oficial de Lula ao exterior em 2026 e envolve compromissos econômicos, encontros bilaterais e declarações sobre o cenário internacional. Ao chegar no Panamá, o presidente Lula concedeu uma entrevista aos jornalistas, no qual foi perguntado sobre a conversa que teve com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e sobre a situação da Venezuela. Eu conversei com o Trump ontem. Eu conversei com o Macron hoje, eu conversei com o Boric hoje e depois vou conversar com mais gente porque eu estou discutindo a questão do multilateralismo, a questão da democracia no mundo inteiro. E eu espero marcar com o presidente Trump no começo de março. É importante que o presidente Trump permita que a Venezuela possa cuidar da sua soberania, cuidar dos interesses democráticos da Venezuela. E vamos ver o que vai acontecer. Está tudo muito recente. E eu acho que nós temos que ter um pouco de paciência, porque quem vai encontrar uma solução para o povo da Venezuela é o próprio povo venezuelano. O principal compromisso do presidente é a participação no Fórum Econômico Internacional da América Latina e do Caribe, organizado pelo CAF, o Banco de Desenvolvimento da América Latina. O evento acontece até o dia de amanhã, na cidade do Panamá, e é considerado o Davos latino-americano. Lula participa da sessão de abertura do fórum ao lado de chefes de Estado do Panamá, Colômbia, Bolívia, Equador, Guatemala, Jamaica, além do presidente do Executivo do CAF, Sérgio Dias Granados, e do presidente eleito do Chile. O chefe do Executivo foi o responsável pelo discurso inaugural. Durante sua fala, o presidente lembrou que a América Latina tem uma gama de recursos, mas ressaltou que a região está dividida por questões ideológicas e defendeu a integração entre os países. Voltamos a ser uma região dividida, mais voltada para fora do que para si própria. Permitimos que conflitos e disputas ideológicas alheios se imponham. As ameaças do extremismo político e da manipulação da informação se incorporam ao nosso cotidiano. A América Latina e o Caribe são únicos. Cabe a nós assumir que a integração possível é a que estará calçada na pluralidade de opções. Guiado pelo pragmatismo, podemos superar divergências ideológicas e construir parcerias sólidas e positivas dentro e fora da região. Lula também defendeu a neutralidade do Canal do Panamá, que tem sido alvo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O Brasil defende a neutralidade do Canal do Panamá, administrado de forma eficiente, segura e não discriminatória há quase 3 décadas. O fórum reúne mais de 2.500 líderes políticos, empresariais e acadêmicos, além de vencedores recentes do Prêmio Nobel de Economia. A programação inclui debates sobre crescimento econômico, inclusão social, integração regional e o papel da América Latina no cenário global. Ainda nesta quarta-feira, Lula deve receber a Ordem Manuel Amador Guerreiro, a mais alta honraria concedida pelo Panamá.
A condecoração leva o nome do primeiro presidente do país após a independência em 1903 e é destinada a chefes de Estado e autoridades estrangeiras que contribuíram para o fortalecimento das relações diplomáticas com o país. A agenda de Lula no Panamá segue com reuniões bilaterais ao longo dos próximos dias. A Prefeitura e a Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos, na região metropolitana de São Paulo, foram alvos de uma operação do Ministério Público do Estado e do GAECO por suspeita de desvios de 24 milhões de reais. De acordo com o Ministério Público, políticos, servidores e empresários teriam atuado juntos para firmar 2 termos de ajustamento de conduta na Prefeitura em troca de propina. O dinheiro era pago e as multas das infrações ambientais eram suspensas. O pagamento da propina teria ocorrido por meio da emissão de notas fiscais em nome de várias empresas, algumas de fachada. O MPSP apontou como suspeitos o vice-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, Daniel Balque, o secretário da Fazenda, Pedro Paulo Teixeira Júnior, o vereador Everton de Lissa Souza, o ex-vereador Flávio Inha, e o coordenador executivo da Secretaria do Meio Ambiente, Moacir Alves de Souza, além de servidores e empresários. A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos informou que colaborou com as autoridades e forneceu todos os documentos e acessos solicitados. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a ameaçar o Irã e disse que uma frota militar maior que a que esteve na Venezuela está a caminho do Oriente Médio. Caso o governo de Teherã não concorde em fazer um acordo nuclear, o presidente americano está disposto a uma operação militar no país. O presidente Donald Trump disse em sua rede social que o tempo do Irã está acabando, numa tentativa de pressionar o país a chegar a um acordo nuclear com os Estados Unidos o mais rápido possível. O impasse entre os Estados Unidos e o Irã gira em torno do programa nuclear do país persa, especialmente do enriquecimento de urânio, que Washington teme que possa levar à produção de armas atômicas. O presidente americano falou sobre a enorme ação armada dos Estados Unidos, que estaria a caminho do Irã, e relembrou sua ação recente na Venezuela, que terminou com a captura de Nicolás Maduro, hoje preso em Nova York. O republicano disse que, assim como ocorreu naquele caso, os americanos estão prontos para cumprir sua missão rapidamente, com força e violência se for necessário. Além disso, o presidente americano também citou a grande operação realizada pelos Estados Unidos em parceria com Israel no Irã em junho do ano passado, durante a chamada Guerra dos 11 Dias, e ameaçou que, caso o governo dos Ayatollahs se recuse a negociar, um novo ataque de Washington será muito pior do que o anterior. O governo iraniano reagiu às declarações e reforçou o tom de confronto com os Estados Unidos, mas disseram que o país não negociará com os Estados Unidos sob ameaças. Em uma postagem na rede social X, um alto funcionário do regime afirmou que qualquer ataque americano será tratado como o início de uma guerra. Antes disso, outros representantes de Teherã já haviam feito declarações semelhantes. O comandante da Guarda Revolucionária do Irã alertou que suas tropas estão mais prontas do que nunca, com o dedo no gatilho, enquanto navios de guerra dos Estados Unidos seguem em direção ao Oriente Médio. Ao mesmo tempo, o perfil oficial da missão iraniana junto à ONU disse que o país está aberto ao diálogo, mas não abrirá mão de se defender. Donald Trump também vem repetindo advertências a Teherã e disse que o uso da força militar aconteceria se houvesse morte de manifestantes pacíficos ou execuções em massas de presos durante os protestos. Apesar de não haver novos registros de grandes manifestações no Irã nos últimos dias, organizações de direitos humanos afirmam que o número de mortes continua crescendo. As tempestades intensas que atingiram o sul da Itália provocaram um grande deslizamento de terra em Niceme, na região da Sicília, e causaram um prejuízo bilionário. A cidade tem cerca de 25 mil habitantes e está sobre uma área elevada, que vem cedendo gradualmente. O fenômeno é impulsionado pelo acúmulo de água no subsolo após o volume recorde de chuvas. Alguns prédios ficaram inclinados sobre a borda depois que uma parte extensa da encosta cedeu. Um carro ficou com a frente virada para dentro do abismo. A Defesa Civil informou que as residências localizadas em áreas críticas não podem ser ocupadas e que os moradores das áreas atingidas serão realocados de forma permanente. Mais de 1.500 moradores precisaram deixar suas casas por conta do desastre. Um policial atirou em um cachorro durante uma ação da Brigada Militar na região metropolitana de Porto Alegre. O
Câmeras de segurança flagraram o momento e o animal resistiu. Nas imagens é possível ver o momento em que os policiais abordam 3 homens. Em seguida, um dos militares tropeça no cachorro e dispara. O animal sai correndo e a ação segue. O flagrante aconteceu durante uma abordagem policial na noite de terça-feira na cidade de Campo Bom. O cachorro, conhecido pelos moradores como Negão, vive no bairro de forma comunitária. Testemunhas relataram que no momento da abordagem, o cão estava próximo às pessoas, mas sem interferir na ação. O cachorro foi socorrido por moradores e encaminhado a uma ONG, que conseguiu atendimento em uma clínica veterinária. Negão sobreviveu, mas segue internado em estado estável. Ele deverá passar por novos exames para avaliar os ferimentos causados pelo tiro. Em nota, o 32º Batalhão da Brigada Militar alega que o animal investiu contra a guarnição e que machucou a perna direita de um policial. Em razão de uma mordida e que, para cessar a investida do animal, um dos policiais efetuou um disparo com munição não letal. Já a Secretaria Estadual de Segurança Pública afirma que determinou a imediata apuração dos fatos. E no Paraná, um cachorro comunitário conhecido como Abacate morreu depois de levar um tiro. A polícia investiga o caso para identificar quem foi o autor do crime. Um cachorro que foi adotado pela comunidade do bairro de Tocantins, em Toledo, no oeste do Paraná, morreu após levar um tiro. O cachorro, que era conhecido como Abacate, foi levado para o atendimento veterinário, mas não resistiu. A polícia investiga o caso para identificar o atirador. Segundo moradores, Abacate chegou no bairro há 5 meses ainda filhote. A comunidade estava se organizando para que o animal fosse castrado nos próximos dias. Ele era um animal dócil, carinhoso e muito amoroso. E costumava dormir na casa de uma moradora do bairro e pela manhã arranhava a porta para sair. Na manhã dessa terça-feira, ela soltou o Abacate, mas encontrou ele ferido por volta das 11 horas. Segundo a equipe de proteção animal de Toledo, os moradores encontraram o cachorro ferido e acionaram o atendimento veterinário em uma clínica particular. Porém, ao constatar que o animal tinha sido ferido por um tiro, a veterinária responsável acionou a equipe municipal. Abacate chegou em estado grave com perfurações profundas e comprometimento renal, atingindo os 2 rins, sofrendo uma contaminação abdominal com conteúdo intestinal. Por isso, ele foi submetido a uma cirurgia para corrigir as lesões, mas não resistiu e morreu durante o procedimento. A comunidade do bairro de Tocantins pede justiça às autoridades pelo Abacate. E a seguir, Lucas Paquetá volta ao Flamengo na maior transação da história do futebol do país. E o Campeonato Brasileiro mais longo de todos os tempos começou hoje com várias novidades. O mosquito da dengue tem, nesta época do ano de verão, um ambiente ideal para aumentar a sua família. Ele que é especialista em doenças e mortes. Basta uma temperatura alta com chuva e materiais como pneus, copos e garrafas que acumulam água parada. Dá para evitar isso. Dengue, chikungunya, zika e febre amarela. 4 doenças, o mesmo transmissor. O mosquito Aedes aegypti. Segundo dados do portal Gov do Ministério da Saúde, em 2025 o Brasil teve 1.441.586 casos confirmados de dengue, com 1.780 óbitos. Foram registrados ainda 1.829 casos de zika, com 1 morte, 106.524 casos de chikungunya, com 120 mortes, e 149 casos de febre amarela, com 47 óbitos. Com as altas temperaturas e pancadas de chuva do verão, a preocupação aumenta. A água acumulada e quente é o ambiente propício para o mosquito. Sobretudo, nesse momento, é necessário uma força-tarefa. Entramos em 2026, a equipe focada, porque estamos num período de proliferação onde o vetor, que é o Aedes aegypti, é o período que ele se reproduz com mais rapidez, janeiro, fevereiro e março. E todo o programa, a gente
estamos entrando com ações diárias, com as visitas domiciliares e os mutirões de limpezas em bairros específicos, onde os índices de proliferação são altos. E o Edson trabalha há 15 anos como agente de combate às endemias, um serviço árduo. De acordo com ele, são muitos os focos encontrados diariamente. Hoje a gente está tendo um problema sério, que seria, atrás da geladeira tem uma gavetinha, as pessoas até falam não tem, quando você chega lá está cheio d'água. Então assim, as pessoas acham que ali não é risco e também não tem aquela água ali, precisa corrigir. E aqui, por exemplo, uma lona, um plástico, né, até uma sacola de chips que a criança acaba comendo e jogando ali numa encosta, chove, enche d'água, ali o mosquito chega, prolifera. Uma tampinha de garrafa que cai ali com água também é risco. Então assim, hoje a gente encontra a maioria dos focos na residência. Às vezes as pessoas reclamam o terreno, mas a maioria está na residência. É uma falta de cuidado, falta de um pouco mais de conscientização. Cabe à população se conscientizar quanto aos riscos e buscar pelo combate. Porque depois que você adoece, não adianta você querer cuidar. Você tem que cuidar antes de adoecer. Você perde tempo, vai atrás, gasta dinheiro e às vezes nem sua vida você consegue trazer de volta, né? Dona Dilza sabe muito bem como é difícil lidar com a dengue. Para evitar ser picada novamente pelo mosquito transmissor, a limpeza do quintal é constante. Sempre a gente cuidando, sempre limpando, né? Não deixa a água assim cheia as vasilhas, não deixa a água empoçada, é assim, né? Ter mais um pouco de cuidado para a gente, para os vizinhos da gente, né? E o número de pessoas com diabetes mais do que dobrou no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o crescimento dos exames para detectar a doença justifica uma parte da situação, mas é também um sinal de alerta para todos redobrarem os cuidados. A pesquisa apresenta um retrato da população brasileira sobre fatores de proteção e de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, com hábitos alimentares e práticas de atividades físicas. A prevalência de obesidade é quando o IMC é igual ou superior a 30, e excesso de peso é quando o IMC está a 25. Um dos principais fatores que contribuiu para esse crescimento foi a má alimentação da população. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, houve um aumento no número de pessoas que consomem ultraprocessados e alimentos pouco nutritivos. Os padrões de alimentação também sofreram mudanças no período de 18 anos. Nos últimos anos, o Ministério da Saúde acompanha com preocupação o aumento expressivo dos casos de diabetes no Brasil. Hoje, o país é o 6º do mundo em número de pessoas diagnosticadas com a doença. E o mais alarmante é que essa doença, que antes era mais comum em adultos, está surgindo cada vez mais cedo, inclusive entre adolescentes e jovens adultos. De acordo com a pasta da saúde, mais de 90% dos casos corresponde ao diabetes tipo 2, uma forma de doença fortemente associada ao estilo de vida moderno. O excesso de peso, o sedentarismo e a alimentação baseada em produtos ultraprocessados têm sido fatores decisivos nesse aumento. O diabetes mellitus é uma condição crônica em que o corpo não consegue controlar adequadamente os níveis de glicose no sangue. Isso pode acontecer porque o pâncreas não produz insulina suficiente ou porque as células do corpo deixam de responder a ela da maneira correta. Mais de 60% da população brasileira está acima do peso. O balanço foi divulgado hoje pelo Ministério da Saúde. O diagnóstico médico de diabetes em adultos apresentou um aumento de 5% em 2006 para quase 13% em 2024. A hipertensão em adultos passou de 22% para 29%. De acordo com o Ministério da Saúde, de 2009 para 2024, houve uma queda na realização de atividades físicas nas cidades pesquisadas. O levantamento registrou a diminuição no consumo de frutas e hortaliças entre 2008 e 2024. O levantamento do Vigital analisou hábitos alimentares, a prática de atividades físicas, doenças crônicas e o sono do brasileiro. O resultado da pesquisa foi que a qualidade do sono da população brasileira é ruim. Mais de 20% dos adultos nas capitais disseram dormir menos de 6 horas por noite. E mais de 30% dos adultos têm pelo menos um dos sintomas de insônia, com maior prevalência entre mulheres com 36% e os homens 26%. O Ministério da Saúde informou que serão investidos 340 milhões de reais em políticas de promoção da atividade física, com destaque para a retomada da Academia da Saúde, que receberá 40 milhões de reais ainda em 2026. A nova estratégia articula e fortalece políticas já existentes do Sistema Único de Saúde, com ações voltadas à alimentação adequada e saudável, à prática de atividade física, ao cuidado integral e ao acesso à informação de qualidade.
A iniciativa busca incentivar e apoiar a população brasileira na adoção de modos de vida saudáveis, com ações nas unidades do SUS e no setor privado, ampliando o alcance das políticas de promoção da saúde. O surto de mal de Chagas está sendo monitorado em Ananindeua, na região metropolitana de Belém do Pará. O número de casos e mortes está aumentando desde o fim do ano passado e já superou o acumulado dos últimos 5 anos. De acordo com informações da Prefeitura de Ananindeua, já foram notificados 40 casos da doença, sendo 26 em dezembro e 14 em janeiro. 4 mortes foram confirmadas, todas ocorridas neste primeiro mês de 2026. Os dados vêm sendo acompanhados de forma integrada pelo município, pela Secretaria de Estado da Saúde Pública do Pará e pelo Ministério da Saúde. A principal suspeita levantada pelas autoridades é de transmissão oral da doença, possivelmente relacionada ao consumo de alimentos contaminados, hipótese que segue em investigação. A doença de Chagas é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e pode ser transmitida não apenas pelo contato com o inseto barbeiro, mas também pela ingestão de alimentos contaminados durante o preparo ou armazenamento inadequado. Equipes do Ministério da Saúde estão atuando em conjunto com a Vigilância Epidemiológica Estadual e Municipal para reforçar ações de fiscalização sanitária, monitoramento de novos casos e assistência aos pacientes diagnosticados. O Instituto Evandro Chagas também participa das análises laboratoriais e do acompanhamento técnico da situação. As autoridades de saúde reforçam a importância da adoção de boas práticas de higiene na manipulação de alimentos, especialmente aqueles de consumo in natura, e orientam que pessoas que apresentem sintomas como febre persistente, mal-estar, dores no corpo, cansaço extremo ou alterações cardíacas procurem imediatamente uma unidade básica de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde informou que mantém acompanhamento contínuo da situação epidemiológica e segue os protocolos definidos pelo Ministério da Saúde para conter o avanço da doença e proteger a população. O Flamengo fechou hoje a maior contratação da história do futebol brasileiro, com o retorno de um craque que já vestiu a camisa rubro-negra. O time dirigido por Felipe Luiz agora terá um meio-campo com Arrascaeta e Lucas Paquetá. O Flamengo anunciou a contratação de Lucas Paquetá. O meia retorna ao rubro-negro após 8 anos com um contrato de 5 temporadas e deve chegar ao Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira. O anúncio foi feito nas redes sociais com um vídeo de Lucas Paquetá. Na legenda, o clube valoriza o movimento pela contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Queria dizer que eu estou muito feliz de estar podendo voltar para casa. Gostaria muito de agradecer ao presidente BAP, ao Flamengo, aos seus patrocinadores e, claro, a toda essa nação que fez esse sonho se tornar possível, tá bom? Daqui a pouco eu vejo vocês, hein? Tamo junto! Após semanas de negociações, o clube carioca chegou a um acordo com o West Ham. O Flamengo pagará 42 milhões de euros, cerca de 260 milhões de reais. O atleta já pode ter data de estreia. Caso tenha o nome publicado no bid da CBF até esta sexta-feira, o meia já poderá jogar no domingo contra o Corinthians pela decisão da Supercopa do Brasil. Lucas Paquetá não atuou nos últimos jogos do West Ham por sentir um incômodo nas costas e pediu para ficar de fora dos treinos e jogos. Porém, o clube acredita que o problema não será empecilho para ele jogar. Na temporada 2025-2026, Paquetá disputou 19 jogos pelo West Ham, com 5 gols e 1 assistência. E o Campeonato Brasileiro deste ano vai superar os torneios nacionais de todos os países e vem com muitas novidades. O Campeonato Brasileiro iniciou nesta quarta-feira a edição de 2026, marcada por mudanças significativas no formato e no calendário. A competição começa ainda em janeiro e terá a maior duração desde a adoção do sistema de pontos corridos, com a rodada final prevista apenas para o fim do ano, totalizando mais de 10 meses de disputa. O calendário estendido faz do Brasileirão a liga nacional mais longa entre as principais competições do futebol mundial. Ao todo, serão 309 dias de jogos, reflexo de um ajuste necessário diante da realização da Copa do Mundo no meio do ano e da diminuição do número de datas reservadas aos campeonatos estaduais. Outra alteração importante está relacionada às vagas para competições internacionais. A edição de 2026 perde uma das classificações para as fases preliminares da Copa da Libertadores.
A vaga passa a ser destinada ao vice-campeão da Copa do Brasil, que garante presença no torneio continental ao lado do campeão da competição. Dentro de campo, uma das principais novidades será a adoção do impedimento semiautomático, tecnologia que promete tornar as decisões mais rápidas e precisas. O recurso, no entanto, não será utilizado nas primeiras rodadas. A Confederação Brasileira de Futebol iniciou nesta semana a instalação do sistema no Maracanã e 27 estádios da Série A receberão os equipamentos que utilizam ao menos 28 câmeras por arena para mapear os lances. Já em vigor desde o início do campeonato está a mudança no número máximo de partidas que um atleta pode disputar antes de se transferir para outro clube da mesma competição. O limite passou de 7 para 12 jogos. As equipes seguem contando com 2 janelas de transferências ao longo da temporada. A primeira é entre 5 de janeiro e 3 de março e a segunda de 20 de julho a 11 de setembro, ambas durante o período do Brasileirão. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.